Sejam bem-vindas. Mais uma aula, aula 3 do nosso Foca na Meta. A aula de hoje é para tirar um pouco da poeira do que está acontecendo depois de assistir a aula 1 e 2. Sempre vem algumas dúvidas, algumas pedras no caminho. Então, a aula de hoje é para a gente poder tirar da nossa frente tudo aquilo que estiver atrapalhando e impedindo a gente de chegar onde a gente gostaria de chegar. Então, nas duas primeiras aulas, a aula 1 a gente fez por que não conseguimos e como definimos nossa meta. A aula 2, cada coisa em seu lugar, traçando a sua rota, tenha um planner e checklist da meta. E na aula de hoje, nunca é um erro sair de onde está e ir para onde precisa, para cada escolha uma renúncia e onde está a sua força. Então, vamos lá? Para me apresentar novamente, quem sou eu? Eu sou a Lia Savariz, eu sou palestrante, especialista em comportamento humano e saúde da mulher. Há 10 anos atuo na transformação da vida de mulheres através do autoconhecimento, juntando corpo, mente e alma, que com tudo isso junto, a gente chega onde a gente quiser. Então, eu sou ex-nadadora da Seleção Brasileira, pós-graduada em treinamento esportivo, tenho 3 formações de coach, sou professora de inteligência emocional, atuo como palestrante, tenho 41 anos, 2 filhos, 10 anos de projeto, e mais de 20 mil vidas impactadas pelas redes sociais, pelo Brasil e pelo mundo. Então, vamos para o que interessa, tirando as pedras do caminho, a gente vai avaliar nossas rotas e traçar um novo rumo, se for necessário. Se não for, a gente tem como lapidar aquilo que a gente já tá fazendo. Então, na primeira aula, a gente tinha como tarefa maior responder essas perguntas, né, para definir a nossa meta. Então, o que seria alcançado e como fazer para chegar lá? Quais são os indicadores de que minha meta estava andando? Se ela era alcançável e de quem eu ia precisar para conseguir, se eu tenho todos os recursos para alcançar ela e se ela é realista, e qual o prazo e as fases do meu projeto. Isso foi a aula 1, é só a gente recapitulando, se você está chegando aqui direto na aula 3 e quer saber, sem ver as outras aulas, essa é a tarefa da aula 1. Na aula 2, a gente separou a nossa meta em corpo, alma e mente, e cada uma das áreas a gente esmiuçou. O que significa corpo dentro da sua meta, e elencou, item por item, o que significa alma, o que significa mente. Eu sugiro que assista com carinho a aula 2, que tem tudo nos mínimos detalhes explicadinhos. No final da aula 2, tivemos esse checklist com as perguntas poderosas, são 7 perguntas poderosas, para você saber se realmente você está ou não no caminho da sua meta. O que eu quero, por que eu quero, como eu vou fazer, do que eu vou precisar, quanto vai custar, para quando e depende de quem. Respondendo esse checklist aí, você consegue, de repente, alterar algo que não está de acordo ou seguir firme de que você está no caminho daquela meta que você traçou. Hoje, nunca é um erro sair de onde está e ir para onde precisa, começando com a frase célebre desse filme que tem um monte de ensinamentos e, para mim, é um dos filmes que, apesar de ter sido feito como um desenho, é um filme adulto, que tem muita frase de efeito, que se você quiser levar para o coração, você consegue sair de várias enrascadas que a vida nos propõe, né? Então, nessa cena do gato, a Alice chega nele e ele pergunta para onde ela vai. E ela diz que não sabe. Quando ela diz que não sabe, ele fala, se você não sabe, para qualquer caminho serve. Se você não sabe qual caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve. Isso é muito real para a vida do adulto, né? Que sempre quer alguma coisa, quer chegar em algum lugar, mas, de fato, às vezes não sabe direito que lugar é esse, onde ele quer chegar. Para isso que a gente tem as perguntas poderosas, para isso que a gente tem a rota das metas, o passo a passo para a gente poder traçando caminhos de forma orientada, planejada e eficaz. Então, usei a Alice para a gente ilustrar essa rotina de olhar para o nosso caminho e descobrir para onde eu quero ir. Sim, eu tenho que saber. Não é, eu quero ir ali. Não, eu quero ir para algum lugar. Onde é esse lugar? O que tem nesse lugar? Como eu estou vestida nesse lugar? Como eu me sinto quando eu chego nesse lugar? Isso tudo é importante para que a gente tenha motivos. E com motivos a gente encontra qualquer caminho. Então, para a gente saber como é que eu faço para saber onde eu realmente quero ir, se a gente for pensar que nós agora somos Alice, a gente tem que responder a 2 perguntas. O que vale a pena deixar morrer para sair de onde eu estou, e o que vale a pena reviver ou renascer para chegar onde eu quero. O que é isso? Deixar morrer. Que parte de mim precisa parar de insistir ou de existir
para que eu realize o meu objetivo. Um exemplo, quando eu comecei o Foca, que eu queria emagrecer, não tinha uma meta de números, como a minha meta de agora também não tem números, eu só queria me sentir melhor. Mas eu não sabia, de fato, o que fazer para me sentir melhor. Mas eu tinha muito claro que dentro de mim existia uma tristeza muito grande por não conseguir sair de casa, ir em eventos sociais, vestir as roupas que eu tinha, porque todas estavam apertadas. Então, o que eu tinha que deixar morrer? A tristeza que morava dentro de mim. Ela precisava ir embora. E o que valeria a pena reviver ou renascer para que chegasse onde eu queria? A minha felicidade, a minha alegria de viver, o meu alto astral, a vontade de estar com pessoas, de estar na vida, de vivenciar cada momento dos meus filhos pequenos. E porque por muito tempo eu me escondi para que eu não ficasse refém do olhar das pessoas, porque eu achava que todo mundo ia olhar para mim e ia dizer que eu estava enorme, olha, vocês viram a Lia, que como ela está horrorosa. Isso tudo estava muito mais dentro de mim do que dentro dos outros. Eu nunca escutei nada disso. Mas nós somos cruéis com nós mesmos e a gente tem a tendência a fazer disso, nós somos os piores algozes que podemos ter, né? Então, o que valeria a pena deixar morrer para sair de onde eu estava? A minha falta de felicidade, a ausência de sentir momentos felizes. Era a comida que me fazia feliz, somente a comida. Então, tudo que eu fazia era comer para suprir aquele momento de chateação que eu não conseguia lidar. Então, eu tinha que deixar morrer a minha tristeza e fazer valer a minha alegria. Vocês vão colocar isso da forma filosófica que acharem melhor. Não precisa ter uma frase de efeito, não precisa ser algo muito específico, que seja algo que, pensando, não precisa responder rápido também, é algo que você, de repente, no momento fala, nem sei o que é, e depois você começa a pensar, fala, nossa, para eu chegar nesse lugar, por exemplo, se eu quero mudar de emprego, se eu quero conseguir um cargo melhor, talvez o meu medo tenha que morrer, para eu ter coragem de enfrentar um novo desafio, um novo local, encarar o mercado de trabalho, ou buscar um novo meio. Vai depender muito da meta de cada uma e do que cada uma escolheu para si lá na primeira aula, ou, se está vendo agora pela primeira vez, vai escolher como meta. Então, essas duas perguntas são muito importantes para que a gente saiba qual é o caminho. Então, quando o gato perguntar para vocês para onde você quer ir, você vai dizer, eu quero que a minha tristeza morra para a minha felicidade voltar a nascer. Então, esse é o meu caminho, esse é o caminho que eu vou seguir. Para cada escolha, uma renúncia. Então, eu vou escolher um caminho, né? Se o meu caminho por exemplo, vamos na minha meta para ficar claro de exemplificar. O que eu quero, o que eu ganho se eu realizar a minha meta? Eu ganho uma maior autoestima, né? A minha meta é me sentir melhor no final de 2023, e vocês podem dizer, ai, Iria, mas você está super bem. Sim, estou, mas quero ficar melhor. Então, dentro do meu contexto, eu quero estar melhor em dezembro de 2023, 31 de dezembro, para que eu possa viajar e tirar as fotos do jeito que eu gosto, sem me preocupar se está isso ou aquilo que eu não vou gostar, e eu não vou postar foto nenhuma porque eu não vou gostar. Então, o que eu ganho? Fotos lindas, uma viagem sem me preocupar com o meu corpo, e aí eu vou elencando tudo aquilo que para mim é ganho se eu alcançar essa meta. Aí a pergunta número 2, que eu acho a mais importante de todas e é o motivo pelo qual a gente se sabota para não realizar essas metas, é o que eu perco se eu chegar lá. Então, o que eu perco se eu chegar lá? Talvez eu perca roupas e tenha que comprar roupas novas. Talvez eu perca a bengala de me colocar numa posição de, isso é muito difícil, isso demora. Talvez eu perca a amizade de algumas pessoas que acham que, de repente, eu estou exagerando com aquela minha meta. O que eu perco? Às vezes, a gente não está realizando a nossa meta de uma maneira inconsciente para não perder aquilo que eu sei que eu vou perder se eu chegar lá. Então, por exemplo, para eu perder os meus quilos que eu perdi lá no começo do Foca, o que eu ia perder se eu realizasse a meta? Todo o meu guarda-roupa, o que significava ter que comprar tudo de novo, porque eu tinha doado todas as minhas roupas de magra. Então, isso ia custar um valor alto, e que talvez eu estivesse postergando para que eu não tivesse que fazer.
Às vezes a gente está postergando por conta de condições financeiras, a gente está postergando por conta de agradar os outros, e quem agrada aos outros se desagrada a cada dia mais e mais. Não é que você não precise agradar os outros, eu sou fã de agradar as pessoas. Porém, se você só agrada os outros e não se agrada, a chance de você não realizar nada na sua vida é imensa. E lá no final, na hora que você estiver indo embora desse mundo para um próximo, você vai falar, queria ter feito e não fiz. Por menor que seja essa meta, que seja, por exemplo, parar de tomar refrigerante, o quão bem essa meta pode fazer na sua vida, o quão melhor pode ser sua saúde se você fizer isso, o que você perde? Calorias, vamos, que sejam calorias. Escreve no seu papel, não precisa ser já. Pode deixar essa aula depois ficar conversando com você na sua cabeça, para que você possa achar essa resposta. Essa frase é uma frase que veio na minha cabeça durante uma conversa com meu namorado. E a gente começou a falar sobre zona de conforto e tal, que a gente diz zona de conforto, mas, de fato, a zona de conforto não tem nada de confortável, né? Ela, para nós, ela não é nada confortável. A zona de conforto é um lugar que só é confortável para os outros, que só agrada os outros. Quando eu estou na minha zona de conforto, significa que eu estou dizendo não para mim e sim para todo mundo. Então, os meus filhos têm a prioridade, o meu trabalho tem a prioridade, o meu marido tem a minha prioridade, a minha família tem a minha prioridade, mas eu não sou a minha prioridade. E eu falo isso toda palestra que eu dou. Enquanto a gente não é a nossa prioridade, nada funciona bem. Porque para eu cuidar melhor dos meus filhos, isso eu entendi na marra ao longo desses 10 anos de projeto, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Para eu ser uma namorada melhor, eu tenho que estar bem comigo mesma. Vou estar bem todos os dias? Talvez não. Mas vou lutar para que os meus dias sejam mais positivos do que negativos para mim. Onde o sim seja indiscutível para mim. Para os outros, eu penso, para mim, o sim vem primeiro. E não é um sim egoísta, tá? Não é assim, eu vou fazer só o meu e não vou olhar para ninguém. Quando eu falo sim para mim, eu estou abrindo um mundo de possibilidades para todos aqueles que dependem de mim ou estão sob os meus cuidados. Então, quando eu falo sim para mim, eu fico melhor humorada, eu fico mais ativa, eu fico mais feliz, eu fico mais empolgada, eu vou ser uma melhor companhia, eu vou ser mais produtiva. Então, eu encaixar os meus sims, mediante os sims que eu dou para todos os outros, faz com que essa zona de conforto mude de lugar. E ela passa a se tornar uma zona de desconforto. Porque eu postei semana passada, não existe conforto na mudança. Atrás de toda transformação, de toda novidade, existe um momento de desconforto, que a gente foge, porque tem sempre alguém precisando da gente. Tem sempre alguém dizendo que, mas, poxa, você não vai fazer isso por mim? E você, mais uma vez, dá não para você, para dar sim para o outro, e esse círculo não acaba nunca. Então, a gente fica dando sim para os outros, não para a gente, até o dia que a gente se encontra triste, depressiva, ou fora do peso, ou num trabalho que não gosta, ou num relacionamento cansado, que você queria fazer mais e não consegue. Primeiro você. A história da máscara de oxigênio. Primeiro a sua, para depois os outros. E aí, para a gente entender como é que a gente faz isso, tá bom, Li, é bonito, é filosófico, adorei. Mas e na prática? Como é que eu faço isso aí? A gente vai fazer uma ferramenta que ela é trabalhada para grandes empresas, mas funciona muito bem para a vida pessoal e para as nossas metas. A gente tem que descobrir nossas forças, nossas fraquezas, as oportunidades que eu tenho quando eu descubro essa meta, quando eu vou fazer essa meta, e as ameaças que eu vou ter que lidar se essa meta vier a acontecer ou no caminho para ela acontecer. Então, quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente fala de qualidades e defeitos. Se eu perguntar uma qualidade sua, e eu faço isso quase toda a palestra que eu dou, a maioria das pessoas demora para conseguir fazer uma lista com 5 qualidades. Agora, se eu perguntar quais são os seus defeitos, as suas fraquezas, a lista fica com 15, 20, 30 e você continua dizendo cada vez mais sobre aquilo que você tem de ruim. Porque é muito fácil e os outros apontam as suas fraquezas a maioria do tempo. É difícil você ter alguém que te reforce positivamente a ponto de dizer, nossa, que bom trabalho você fez hoje. Nossa, como você foi uma pessoa
produtiva, ou nossa mãe, que café da manhã delicioso que você preparou para mim. Na maioria das vezes, a gente está num looping eterno do automático, do horário, do trabalho, do filho, do compromisso, e a gente não para ouvir elogios, e as pessoas também não param para fazer. Então, isso aí é tarefa que vocês vão fazer com calma. Vocês vão escrever esse frame de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, vou explicando como. Vocês vão escrever e vocês vão perguntar para uma pessoa, qualquer pessoa que seja, que vocês confiem, que vocês gostem, que a pessoa diga forças e fraquezas. Oportunidades e ameaças, só você vai escrever, porque tem a ver com a sua meta e os outros não tem nada a ver com isso. Agora, com forças e fraquezas, às vezes os outros vão elencar coisas em você que você, de repente, não notou, que você, de repente, não consegue enxergar, ou que você, de repente, com o passar dos seus dias, da sua vida, deixou para lá, achou que nem era mais tão boa assim. Então, a gente vai avaliar os fatores internos, que são as forças e fraquezas. Então, forças, pensa nas suas qualidades, aquilo que você é boa, aquilo que você sabe fazer. Pode ser ouvir o outro, pode ser lavar uma louça, qualquer coisa que seja. Veja aquilo que você consegue fazer com gosto, com felicidade e faz bem, e anote nas forças. Fraquezas, seja honesta com você mesmo, esse papel não precisa ser mostrado para ninguém. As fraquezas que você vai apontar só dizem respeito a você mesmo. Então, eu falho, eu tenho medo, eu fico me deixando de segundo plano, eu coloco o outro em primeiro lugar sempre. Coloque suas fraquezas. Quando a gente olha para tudo escrito no papel, a gente consegue ver como é que eu uso uma força e uma fraqueza. Como é que eu faço para que a minha força seja maior do que a minha fraqueza? Como é que eu faço para que aquela fraqueza vá embora? Como é que eu faço para que aquela fraqueza diminua de tamanho? É como o medo. Toda criança tem medo de escuro. Um dia esse medo vai embora. Existem adultos com medo de escuro? Existem adultos com medo de escuro, mas a maioria dos adultos vence o medo do escuro depois de um tempo que ele convive com ele. Então, se eu ficar com medo do escuro a vida inteira, eu estou tomando a minha fraqueza como prioridade e esquecendo de colocar as minhas forças como fator motor da minha vida. Então, para eu entender como é que eu faço para diminuir as minhas fraquezas, eu preciso saber o que tem dentro de mim que é forte. Lia, eu não consigo ver nenhuma das fortalezas. Lia, eu não consigo ver qualidade nenhuma em mim. Procura aquela sua amiga, a sua mãe, a sua funcionária número 1, e pergunta para ela, fala 2 qualidades que você vê em mim, e anota. E a partir daquelas 2 qualidades que a pessoa viu em você, você vai olhar para o seu dia a dia e falar, eu faço uma baliza impressionante, eu faço mesmo. Caso eu estou falando, eu estou valorizando um negócio que eu faço mesmo. Então, eu faço balizas com uma mão só, e nem carro eu tenho mais. Mas se me der um carro para dirigir, eu vou lá e faço a baliza. Então, posso colocar nas minhas forças, eu faço uma baliza incrível. O que isso tem a ver com a minha meta? Absolutamente nada. Mas eu estou colocando um pontinho a mais dentro daquilo que é importante para o meu coração. Dentro daquilo que o meu coração diz que é o potinho de amor. A gente tem uma outra filosofia, que talvez eu traga para vocês numa palestra mais para frente, que é enchendo o potinho de amor. Então, a gente pode encher o nosso potinho de amor com alguém colocando esse reforço positivo lá dentro, ou, né, já que a princesa está lá no castelo sempre sozinha, e a gente nasce sozinha e vai embora dessa vida sozinho, você encha o seu pote de amor. Cada vez que você ouvir algo bom sobre a sua pessoa, anote. Escreva, faça um pote mesmo, uma jarra, coloca um papelzinho, dobra e joga lá. Ou descobriu suas forças, você quer anotar o que você é boa, fez alguma coisa, fez uma pizza que todo mundo elogiou. Eu sou ótima na pizza de pepperoni com catupiry. Inclusive, se você fizer, me chama que eu quero. Pode colocar lá. E assim você vai colocando dentro do seu potinho de amor as coisas que são importantes, que vão fazer você acreditar cada vez mais em você. Não tem a ver com a meta, mas tem a ver com você. Tem a ver com você acreditar mais em você, fazer mais por você e, por consequência, fazer mais para os outros. Oportunidades. Volta lá para aquilo que a gente falou de ganhos e perdas. Então, quais são as oportunidades que eu tenho de
se eu concluir a minha meta. Vamos supor que a minha meta seja dar aulas de uma nova língua. Vamos supor que eu estou fazendo espanhol e a minha meta é começar a dar aulas de espanhol. Ou próprio fazer aulas de espanhol. Quais são as oportunidades que eu tenho fazendo aula de espanhol? Falar uma língua em qualquer país que fale espanhol, ir para qualquer lugar que se fale espanhol, arrumar uma palestra em uma empresa que seja de língua nativa espanhol, eu posso escrever um livro em espanhol, eu posso gravar vídeos em espanhol. Essas são as oportunidades que eu tenho a partir do momento que eu aprendi espanhol. Quais são as ameaças que eu tenho com essa nova habilidade? As pessoas olharem, verem meus vídeos e falarem, nossa, que espanhol horroroso. E chover comentário ruim para mim. Se eu não tiver escrito as minhas forças e as minhas fraquezas, nesse momento eu paro de fazer. E é por isso que as nossas metas, na maioria das vezes, não vão até o fim. Porque na primeira ameaça, ou em primeiro momento que alguém te diz algo, você dá 2 passos para trás. E a cada 2 passos para trás, você fica mais longe. Quanto mais longe você fica, menos você quer se esforçar. A gente quer ver caminho, a gente quer ver progresso, a gente não quer ver as coisas indo devagar ou não andando. Então, é que nem eu. Comecei com a dieta. E a minha dieta é super tranquila. Minha dieta não tem nada demais, não tem restrição, não tem nada. Bebo aos finais de semana, eu já falei isso para vocês. Mas toda vez que alguém me vê abrindo meu lanche, a frase é unânime. Ah, a Lia tá de dieta, né? Tá, eu tô de dieta. Mas as pessoas têm a mania de diminuir aquilo que o outro está colocando para ele. Por que o outro diminui o que você está fazendo? Porque talvez ele não seja capaz. Ou porque talvez a sua coragem fira a fraqueza dele. Então, antes de eu olhar o que o outro está dizendo sobre mim, eu vou me fortalecer sabendo no que eu sou boa, o que eu faço de melhor. Anotar as minhas fraquezas para saber. Por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, mas ele está fazendo dieta. Eu falei, eu tô. Quer um pedaço do meu negócio? Eu posso dividir. Inclusive, se você quiser trazer um chocolate e me dar um pedaço, também posso comer. Ao invés de falar, olha lá, tá vendo? De novo estão falando, estão me zoando porque eu estou fazendo dieta. Só faz bem para mim aquilo. O outro pode não fazer sentido, ou ele pode, de repente, ter tentado 1000 dietas e não ter conseguido. O que faz uma pessoa conseguir e a outra não? Ela descobrir quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças, quais as oportunidades que eu tenho quando eu estou no processo da meta ou vou concluir a meta, e quais as ameaças que eu tenho que podem não fazer com que eu conclua. Por exemplo, se a meta é emagrecer, você vai colocar lá a meta é emagrecer. Se minha meta é emagrecer e eu tenho 3 festas em uma semana, a chance de naquela semana o meu processo andar mais devagar é muito grande. O que eu posso fazer? Se eu sei que na minha ameaça, no meu projeto grande lá, que a gente está anotando tudo, é que em setembro eu tenho 1 milhão de festas e de fato eu tenho, o que eu posso fazer? Ou eu vou escolher naquela semana ser perfeita durante os dias da semana e ir na festa e comer pouco, ou eu vou escolher jantar antes de ir na festa, ou eu vou escolher comer o que eu quiser na festa e depois fazer um pouco mais de exercício. Eu vou criando métodos. Se a ameaça está escrita e eu sei onde ela está, eu consigo resolver. Eu olho para ela e falo, então, você é a minha pedra no caminho. Eu não vou pisar em você e fazer meu pé doer. Para o meu pé não doer, como é que eu faço? Eu vou tirar você com a minha mão? Eu vou chutar você? Se eu chutar você, pode ser que pegue meu dedão e não vai ser legal. Então, eu vou pegar essa pedra, vou conversar com ela e falar, pedra, vamos lá, eu e tu. Eu quero a minha meta concluída em dezembro. Para minha meta chegar em dezembro concluída, eu vou ter que te tirar daqui. Usem essa pedra como ameaça que vocês mais têm como dificuldade de tirar da frente. Então, pedra, então, não vai dar, você vai ter que sair. E se amanhã a pedra volta, no menor tamanho ou no maior tamanho, você já sabe o que fazer com ela. Elia, mas teve aquele dia que uma pedra subiu em cima da outra e elas fizeram um totem na minha frente. Ok. Pegue uma arminha de água e no dia seguinte comece a destruir pedra por pedra. Você sabe onde elas estão. Você sabe de onde elas estão vindo. Então, olha para ela, pega as oportunidades que você vai estar concluindo com aquilo que você colocou na meta, olha para suas forças, para você diminuir as suas fraquezas, e nas ameaças você vai tirando uma por uma. Quando a gente consegue uma lista de forças, cada fraqueza que vem, eu só olhar para a lista de forças e falar assim, quais são as forças que eu tenho aqui já, que já estão dentro de mim, que eu consigo diminuir isso aqui. Por exemplo, medo. O oposto seria coragem. Mas e se eu não sou tão corajosa assim? Eu vou, de repente, me munir de autoestima,
me munir de atividade física, me munir de alimentos saudáveis, para que o meu medo seja cada vez menor. Se o meu medo é não conseguir emagrecer, eu vou usar a força de não falhar nos exercícios. E se eu falhar, levanta, sacode a poeira e ainda volta por cima. O dia seguinte você volta e passa. Eu coloquei nos meus mini hábitos por semana de ler 10 páginas de livro por dia. E eu não estou conseguindo. Consegui, liga. Mas eu acho que eu já li, já deixei de crédito. Porque no primeiro dia eu li 40 páginas do meu livro novo. Aí no segundo dia eu não li, no terceiro dia eu li 10. E depois nunca mais. Ele está na minha bolsa, ele passeia comigo para todos os lugares. Mas não está sendo funcional. Por quê? Eu estou com um projeto para entregar, tem as aulas para montar, as aulas para editar, ele não está cabendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele dessa semana, e na semana que vem, de repente, 5 páginas vai ser mais funcional do que 10. Ah, mas são só 5. Então, só 5. De 5 em 5 eu acabo o livro. E aí eu vou ver o que acontece. Ai, não consegue, Lia, você não vai conseguir. Ai, não consigo. 5 páginas também não consigo. Eu vou pegar esse livro num audiobook dele e vou ouvir ele, em vez de ouvir música entre um lugar e outro que eu estiver indo. Ao invés de ficar ouvindo música no meu trajeto, eu vou escutar esse livro em áudio, depois pegar o livro e ir nas páginas do que eu estou escutando e ir anotando. Eu comprei um livro, Mulheres que Andam com Lobos? Mulheres que Correm com Lobos. Ele tem 500 páginas. Eu não tenho nenhuma pretensão de acabá-lo rápido. O que eu fiz? Busquei um podcast que lê o livro. Então, eu já estou lendo o livro sem ler o livro. O livro está ali, mas eu já estou lendo ele de maneira auditiva. Vou pegar o livro assim que eu terminar todos os episódios do podcast e começar a leitura, mas eu já tenho noção do que está escrito ali. Então, arruma um jeito de resolver a sua ameaça com uma oportunidade. Anota isso no seu papel, não deixa de anotar. E sobre as forças, se você tiver com dificuldade de encontrá-las, pergunte para alguém que você gosta muito e que gosta muito de você. O que você vê de bom em mim? O que você acha que eu tenho de melhor? Quais são as forças que você identifica em mim? Quando você conversa comigo, o que eu faço que te faz bem? E anota. Aos pouquinhos isso aí vai ficando cada vez mais fácil. E aquela história de tirar o chicote da mão, né? Porque a gente fica com os defeitos na frente e vai cada vez mais chicoteando a gente mesmo. Então, basicamente, eu tenho a métrica de ter no máximo 30 minutos de aula para que a gente possa, né, depois de todos esses ensinamentos passados, ir pensando no que a gente tem que escrever, e isso às vezes demora para sair. Eu quero que vocês fiquem com essa frase. Pensamentos não são fatos e você pode mudá-los. Se você não confia em você ainda, não acredita em você ainda, ou tem dúvidas sobre o seu caminho, são só pensamentos. Pensamento não é fato. E se não é um fato, não vale. Deixa o pensamento vir e deixa o pensamento ir. Outra frase que eu gosto que não está aqui é: pensamentos, assim como a felicidade e a tristeza, são como ondas. Eles vão entrar e eles vão sair. Não se fixe a pensamentos que não te fazem ir além, que não te fazem dar um passo. O pensamento pode te paralisar no momento que você achar que ele é um fato. Quando você entender que o pensamento é só um pensamento e que a nossa mente mente para a gente o tempo todo, a sua vida tem tudo para dar certo. E você tem tudo para concluir qualquer objetivo que você queira, seja parar de tomar refrigerante, seja conquistar o mundo. Estaremos juntas nessa jornada. Eu vou continuar à disposição de vocês. Quero que vocês façam os exercícios da aula e me encaminhem se tiver dificuldade, se precisar de ajuda. Ficou alguma dúvida de tudo aquilo que eu expliquei? Alguém tem alguma pergunta? Fale agora, Carissa, sempre. Valeu, Vivi. Vivi colocou show, Lia. E, assim, o mais importante é que vocês não tenham pressa de fazer a atividade, tá? As aulas todas juntas vão virar um livrinho, que é um livrinho seu, desse ano, dessa meta, desse momento. Amanhã eu decidi que eu vou viajar para a Itália. E aí eu vou colocar outro livro, outra meta, tudo diferente. Para cada livro, uma meta, tá? A partir de tudo que a gente escreveu, a gente vai fazer. Obrigada, meninas. Estão fazendo só comentários lindos aqui, pulando. Amei, adorei, show. Muito obrigada. E essa era o nosso resuminho da aula de hoje. Peço desculpas por ter mudado o dia da aula, que amanhã eu tenho um compromisso que eu não tenho como adiar, mas na semana que vem a gente volta para as quintas-feiras, às 20h30, todas juntas, para mais um pedacinho rumo às nossas metas.
Tá certo? Vamos fazer a foto? Deixa eu tirar a apresentação, a gente fazer a foto. Somos poucas, mas somos boas. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Ai, Vivi até abriu a câmera. Fiquei emocionada agora, hein? Vamos lá. 3, 2, 1, olha o X. Aê! Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Até a próxima semana. Façam os exercícios, não esqueçam, é muito importante, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.